Que a graça e a paz do nosso Deus inunde o nosso ser. Louvado seja Deus que nós chegamos ao 8º dia do projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum em prol das pessoas que mais amamos sobre a face da terra, a nossa família. E hoje, na nossa meditação, nós vimos um pouquinho sobre generosidade. Generosidade se aprende em família. E eu gostaria de citar o versículo que está em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 e 8, que diz assim: Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração, nem feche as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Esse é um versículo que fala muito aos nossos corações. Deus tem nos abençoado. A alguns, Deus tem abençoado muito. A outros, Deus tem abençoado pouco. Pouco que eu digo na questão de posses, mas a bênção de que nós necessitamos, o nosso Deus não nos deixa faltar. É a bênção do pão de cada dia, mas tudo o que Deus tem nos concedido, Ele nos deu para que nós fôssemos abençoados e pudéssemos também abençoar outras pessoas. Por isso, nesta noite, nós vamos interceder a Deus pela nossa família. Mais uma vez, continuamos neste propósito firmemente. Vamos orar para que Deus motive a nossa família a compartilhar o Evangelho e apoiar os ministérios da igreja. Vamos orar também pelos nossos 5 familiares que nós escolhemos especialmente, tá? Não esqueçam de convidar o seu familiar para aquele jantar especial, tá? Bom, neste momento eu te convido a se juntar a mim através da oração, clamando a Deus pelas pessoas da nossa família. Aquelas pessoas que você escreveu o nome na listinha de oração, nós vamos apresentar mais uma vez ao Senhor, certos de que o nosso Deus tudo ouve, tudo sabe e tudo vê. E Ele sabe o que está no nosso coração. Vamos conversar com o Papai? Oremos. Paizinho querido, louvado, exaltado e engrandecido é o Teu nome para todo sempre. Nós estamos felizes porque chegamos ao 8º dia e estamos perseverantes intercedendo pela nossa família, as pessoas que mais amamos sobre a face da terra, por ser a pessoa com as quais nós passamos a maior parte da nossa vida. Paizinho, nós te suplicamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que neste momento o Senhor envie o teu exército de anjos com espada de fogo desembainhada, onde quer que estejam os nossos entes queridos. O pai, a mãe, o filho, o irmão, o primo, a tia, o avô, a avó, o tio. Senhor, nós te apresentamos toda a nossa família, desde o mais novinho ao mais velho ancião ou anciã. Louvamos o teu nome, Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor conhece cada um dos nossos familiares. Pai, eu te louvo pelos que vivem pertinho de nós e por aqueles que vivem bem distantes também. Pai, eu te suplico pelos lares que estão divididos neste momento. Eu te suplico, Senhor Deus, pelos lares que está passando por um momento difícil, de desejo de divórcio, separação, traição, adultério. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te suplico por cada família. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso e o Senhor, melhor do que nós, conhece o grande conflito em que estamos envolvidos.
Pedimos o teu socorro, pedimos que o Senhor, com o teu poder e com a tua misericórdia, nos ajude, Senhor Deus, a unir a nossa família. No que pudermos fazer, Senhor Deus, que sejamos a ponte e não muros. Usa-nos em teu serviço, transforma o nosso ser, toca a nossa vida e o nosso coração, para que todos possam te ver em nós. Nós pedimos, Senhor Deus, pelos que estão enfermos, pelos que estão hospitalizados, pelos que estão sofrendo a perda de um ente querido. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor conforte, console o coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te suplico também pelos filhos que estão afastados do Evangelho, pelos filhos que cresceram na tua casa e que agora acham que não precisam do Senhor, que podem viver bem sem o Senhor. Tenha misericórdia, porque isso é doutrina do mundo, Senhor. Nós não sabemos o que fazemos, Pai. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga de volta a Tua presença, não somente a nós, mas toda a nossa família. Nós não sabemos orar, Senhor, como convém, por isso intercedemos a Ti, ó Santo Espírito, para que interceda junto ao Pai, através de gemidos inexprimíveis, transformando a nossa petição, para que ela seja agradável ao Senhor. Esse é o nosso pedido. E pedimos em especial que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. A mensagem que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, que possa, Senhor Deus, preencher o vazio que há no nosso ser, porque somente contigo nós somos completos. Louvado, exaltado, engrandecido é o Teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. E nesta noite, eu te convido a meditar sobre mais uma família. Essa família, para mim, é uma família muito especial. É a família sobre a qual eu mais gosto de pregar. É a família de Jó. Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, para que possamos fazer a nossa reflexão. E os primeiros versículos do livro de Jó traz assim uma história maravilhosa, um exemplo perfeito de família. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que maravilha! Que exemplo perfeito de família. E olha aqui, o relato fala de um homem, o pai de família, era o que intercedia pelos seus filhos, o que se levantava de madrugada e apresentava os seus filhos a Deus através da oração. Jó era um homem justo e íntegro e que se desviava do mal. Há um modelo, um exemplo aí que nós podemos seguir sem temor. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus para que possamos também assim ser justos
íntegros, tementes a Deus e nos desviar do mal. Jó tinha 10 filhos. Como ele era um homem abastado, ele era um homem muito rico, possuía muitos animais, isso era a fonte de riqueza da época. Jó, ele tinha filhos que também podiam fazer festas, dar banquetes, e isso acontecia sistematicamente. Cada filho fazia festa e convidava as irmãs para que estivesse com eles nesses banquetes. Mas nós sabemos que quando acontece uma festa, há muita alegria, muita risada, e Jó tinha uma preocupação muito grande de se certificar de que os seus filhos estavam andando corretos na presença do Senhor. Então, quando terminava aquelas sessões de banquetes, Jó então apresentava ao Senhor ofertas e sacrifícios, intercedendo pela vida dos seus filhos, para que, se caso eles tivessem cometido algum pecado, alguma blasfêmia contra Deus, o Senhor os perdoasse. E Jó levantava-se de madrugada para interceder pelos seus filhos. Talvez esteja faltando na nossa vida postura como esta. Apresentarmos a nossa família constantemente através da oração. Levantar de madrugada e apresentar cada integrante da nossa família, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que perdoe, que transforme, que purifique as pessoas que amamos. E Deus se agrada muitíssimo desse comportamento, porque demonstra fé, amor, respeito, obediência. E Deus abençoou grandemente a família de Jó. Aí talvez você diga, mas eu conheço a história de Jó, não foi bem assim. Jó perdeu tudo. É verdade. Olha o que diz o versículo aqui. O versículo 6 conta um fato que é um pouco intrigante para nós que não temos acesso às coisas espirituais. Né? A certas coisas espirituais nós não temos acesso, mas a Bíblia diz a partir do versículo 6 que num dia em que os filhos de Deus, referindo-se, creio eu, de anjos ou as criaturas que não desobedeceram a Deus, que são fiéis a Deus desde a eternidade até a eternidade. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha como o inimigo é ousado. Às vezes nós pensamos, eu estou na igreja, estou segura que o inimigo não tem poder. Ele é ousado. E ele está até mesmo onde Deus está. É claro que esse acesso que ele tinha foi cortado. Mas na ocasião em que aconteceu isso, esse relato bíblico, Satanás ainda tinha acesso às reuniões no céu. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Daí você que acha que pode andar onde quer, fazer o que quer, na hora que quer. O inimigo ele não para, ele está rodeando a terra, observando as coisas que acontecem para poder operar os seus planos malignos. Nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Então não se sinta seguro achando que não precisa da proteção de Deus. O versículo 8 diz: perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Já pensou? O próprio Deus falando desta maneira sobre mim e sobre você? Esse é o maior desejo de Deus. Que nós sejamos o modelo para as pessoas à nossa volta. Jó foi apresentado diante do inimigo de Deus como um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. E o Senhor ainda disse: não há na terra outro semelhante a ele.
Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Então ele estava agora alegando diante do Senhor que Jó estava sendo fiel, temente a Deus, porque Jó tinha de tudo, não lhe faltava nada, nem a ele e nem a sua família. O versículo 11 diz: Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí o Senhor, como conhecia Jó, que tinha uma intimidade muito grande com Deus, disse então para o inimigo, para Satanás. Versículo 12: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Com essa palavra de Deus, vocês veem que Satanás ele não tem poder de tocar na nossa vida. O poder dele é limitado. Se você apresenta a sua vida ao Senhor e você diz: Senhor, a minha vida é tua. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu pertenço a ti, Senhor. Satanás não pode te tocar. Então, essa intimidade que Jó tinha com Deus é justamente a intimidade que Deus deseja ter comigo e com você. Apresente a sua família no altar do Senhor, para que o inimigo não tenha poder para tocar nela. Mas aqui, como vocês viram, Deus queria provar para Satanás que Jó, ele era homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, porque Jó conhecia a Deus e amava a Deus. Não era pelos bens que ele possuía. Mas Satanás saiu dali feliz, porque agora ele ia poder destruir as bênçãos que Deus concedeu a Jó. E ele destruiu. Foi uma tragédia atrás da outra. Jó recebeu uma notícia seguida da outra. Antes da primeira notícia trágica terminar, já havia chegado outra e mais outra. E Jó perdeu todos os animais, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu tudo. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Ele se manteve fiel diante de Deus. Satanás voltou à presença do Senhor e disse que ele só tinha permanecido fiel, temente, justo e íntegro, se desviando do mal, porque Deus não tinha tocado, não tinha deixado ele tocar na saúde de Jó. E agora Deus diz: tudo bem, só não tire a vida dele. E então Satanás tocou no corpo de Jó com a pior doença da época, a lepra. Jó ficou leproso da cabeça aos pés, de maneira que ele se coçava com cacos de telha. Aquele homem rico que tinha muitos animais, que tinha casa, que tinha filhos, cada um com as suas casas, que fazia festas e banquetes, agora não tinha mais filho nenhum, porque todos morreram no mesmo dia. Pense na dor que Jó sentiu. Ele perdeu todos os bens que possuía, ele perdeu os servos que possuía, ele perdeu os filhos que possuía. Ele só não perdeu a esposa. Mas a esposa ficou na vida de Jó para incentivá-lo a pecar contra Deus. Olha aí o cuidado que devemos ter. Satanás tocou em tudo de Jó, e Jó permaneceu um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a esposa de Jó disse uma palavra terrível para ele no momento em que ele mais precisava do apoio da sua esposa. Ela disse para ele renegar o Deus dele e morrer, porque ela via que o estado dele estava terrível. Às vezes, nós emprestamos a nossa boca para o inimigo e falamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus.
Se você tem se comportado como a esposa de Ló se comportou, estimulando pessoas a se afastarem da presença do Senhor e dizer que a culpa dos problemas são de Deus, se nós estamos sendo esse agente do inimigo na vida das pessoas da nossa família, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E Jó respondeu para ela: você fala como louca. Nu saí do ventre da minha mãe, vim do pó, e ao pó voltarei. Cheguei sem nada e posso voltar sem nada. Se fui grato a Deus com todas as bênçãos que Ele me concedeu, por que não serei grato a Deus se eu não tiver bênçãos? Palavras de sabedoria, palavras que nós devemos ter, porque é muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Mas quando nós estamos passando por problemas, quando chega uma enfermidade, nós culpamos a Deus, porque nós achamos que somos os melhores, nós não podemos ter uma enfermidade. O sol nasce para justos e ímpios. Tanto o justo quanto o ímpio adoece, tanto o justo quanto o ímpio morre. Infelizmente, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, de lágrimas, decepção. Mas nós temos que ter convicção de que o nosso mundo não é este mundo caído. O que Deus tem preparado para nós é algo perfeito, e a despeito de qualquer coisa ou qualquer circunstância que estejamos passando ou a nossa família esteja passando, nós precisamos cada vez mais nos apegar a Deus e não nos levantar contra Deus com arrogância, achando que Deus deve fazer a nossa vontade na hora que queremos e pedimos. Precisamos nos colocar como criaturas, porque Deus é Deus e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de respeito, que é algo que está caindo em desuso hoje em dia. As pessoas não se respeitam mais umas às outras e querem tratar a Deus como se fosse de seu igual, como se fosse um ser semelhante a Ele. Mas Deus é Deus e nós somos criaturas, viemos das mãos de Deus. Devemos respeitá-lo com toda a autoridade que Ele tem como Deus, porque não há outro. Então, com essa história de Jó, nós vimos que, apesar de toda a fartura que ele teve, ele glorificou a Deus. E em toda a escassez que Jó passou, ele glorificou também a Deus. Ele perdeu todas as bênçãos que tinha. E ele permaneceu um homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. E a recompensa de Jó foi na terra aqui, foi imediata. Talvez não tenhamos a recompensa ainda aqui neste mundo, mas com certeza teremos a nossa recompensa por nos mantermos ao lado do vencedor, por nos colocarmos como criaturas diante desse Deus maravilhoso. E Jó foi recompensado, a Bíblia relata exatamente o que aconteceu para que eu e você tenhamos a certeza de que Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele quer restaurar a sua família. Jó viveu ainda o tempo suficiente para gerar 10 filhos, em substituição aos 10 filhos que ele perdeu. E tudo que ele possuía, Deus dobrou em bênçãos na vida dele. Se Deus fez isso na vida de Jó, acaso Ele não pode fazer isso na sua vida? Ele pode restaurar o seu lar, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode te dar tudo o que você precisa. Basta confiar. Ontem eu parei num trecho da minha história de vida e hoje eu gostaria de contar mais um pedaço. Contar uma parte da história em que eu, já como adventista, passei por alguns momentos difíceis com a minha família. A minha mãe
agora aceitou a Jesus e frequentava a Igreja Assembleia de Deus, e agora nós orávamos pela nossa família e orávamos muito. Passamos por muitas dificuldades orando juntas. A minha mãe não recebia os mesmos ensinamentos que eu, porque, como sabemos, há doutrinas diferentes na Assembleia de Deus. E a minha mãe, ela se tornou uma estudante da palavra de Deus. Mesmo estando na Igreja Assembleia de Deus, ela estudava a Bíblia, ela estudava a lição da escola dominical, né? É assim na Assembleia de Deus, escola dominical, e o nosso é a lição da escola sabatina, não é isso? Ela estudava. E no início da vida da minha mãe na igreja, ela tinha muitas dúvidas. E eu me sentia muito honrada, porque ela sempre me tirava dúvidas comigo. E eu tirava muitas dúvidas da minha mãe. E eu ficava feliz porque eu sabia responder as dúvidas que ela tinha. E se por acaso eu não soubesse, eu pesquisava e buscava a resposta. E eu sempre dei respostas à minha mãe. Com o passar do tempo, minha irmã já adventista, meu cunhado, minha sobrinha, a corrente de oração foi aumentando, né? E tinha os programas do Dia das Mães, Dia dos Pais, outros programas assim que na nossa igreja é muito comum acontecer. E aí nós chamávamos, né, convidávamos manhinha para participar dos programas na nossa igreja. E ela tinha que participar na igreja dela, e a gente ficava triste porque a gente participava dos programas homenageando a mãe dos outros e a nossa mãe não estava presente. E chegou um tempo que a gente convenceu a minha mãe de participar, dizer: mãinha, os filhos da senhora estão aqui, como é que a senhora vai assistir a homenagem dos filhos da igreja da senhora? Vem assistir na nossa igreja. E quando mãinha foi assistir programas na nossa igreja, a nossa igreja, como é muito receptiva, calorosa, abraçava, e ela se sentia muito bem recebida, e ela passou a ir para os programas especiais todas as vezes que nós convidávamos. E passou também a fazer perguntas sobre as verdades bíblicas que ela estava sendo privada de saber lá na igreja dela. Questões como a guarda do sábado, questões sobre alimentação. Durante esse longo período em que eu era adventista sozinha na família e eu não podia comer isto ou aquilo, tudo isso é testemunho. E esses testemunhos vão ficando e vão se acumulando. E louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe, mesmo sendo da Assembleia de Deus, passou a guardar o sábado. Primeiro ela parou de comer os alimentos que não podia comer, depois teve convicção sobre o sábado e tudo foi mudando. E aí eu dizia: mãe, por que a senhora não passa para minha igreja? É o desejo de todo filho que a sua mãe faça parte da mesma igreja, né? E ela dizia: não, deixa eu aqui na minha mesmo. E continuou na igreja dela. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu senti a falta da minha família, os outros da minha família também na presença do Senhor. E eu nunca deixei de orar, interceder por eles. E às vezes chegavam notícias que iam alegrando o meu coração. Não era exatamente como eu queria, mas era algo satisfatório. E o meu irmão, que mora em Madre de Deus, aceitou a Jesus e passou a frequentar a Igreja Batista. O meu tio era da Assembleia de Deus. E algumas pessoas foram aceitando a Jesus, né, da nossa família. Mas eu queria ver os meus irmãos, né? O meu irmão mais velho voltou para a Igreja Cristã Maranata, junto com a esposa, os filhos. Muitas bênçãos nós recebemos. Um dos meus irmãos, ele é assim, bem mulherengo, e ele tinha 8 filhos com 4 mulheres. E eu me recordo que a minha sobrinha, a primeira filha dele, ela morava no interior, mas eu orei tanto, pedi a Deus
para que eles pudessem morar perto da gente, porque eu queria conduzir os meus sobrinhos no caminho do Senhor. O Senhor ouviu a minha oração, eu consegui trazê-los, eles frequentavam a igreja comigo, eu preparava-os para cantar na igreja, louvores especiais, para participar de programas. Isso enchia o meu coração. Na minha casa, fundou um pequeno grupo. Pequeno grupo é um instrumento de Deus. Nunca deixe de participar de um pequeno grupo, porque através de um pequeno grupo muitas almas podem se render aos pés de Cristo. E quando a minha casa se tornou um pequeno grupo, a minha mãe passou a receber também as mensagens da nossa igreja. Isso também fortaleceu, fez com que ela aprendesse muito, além da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo, que ajudaram muitíssimo. Então, lá no nosso pequeno grupo, toda sexta-feira, tinha um momento que as pessoas falavam como foi sua semana, contavam as bênçãos, faziam pedidos. E a minha sobrinha, mesmo bem pequenininha, a primeira sobrinha, toda sexta-feira ela também fazia o agradecimento dela e o pedido. Nessa ocasião, o pai dela estava com uma outra mulher que não era a mãe dela. E ela orava, e ela no PG pedia: eu peço que vocês orem pelo meu pai, para que ele volte para minha mãe, e eu peço que vocês orem. Aí ela dizia o nome da mulher que ele estava na época, para que ela arranje outra pessoa, etc. Então, toda sexta-feira, o pedido de oração dela era esse, e Deus ouviu a oração daquela criança. Com o passar do tempo, nós recebemos uma notícia terrível. Aquela mulher que estava se envolvendo com meu irmão foi brutalmente assassinada. Bom, como foi o desfecho? Não foi bom, mas a oração daquela criança foi atendida e o seu pai voltou para sua mãe. Essa é uma das bênçãos. Voltou para a esposa, voltou para a igreja, começou a frequentar. O homem é falho, caiu novamente depois de alguns anos, né? Mas aquela oração foi atendida. Por isso que eu estou falando isso para vocês, para que vocês não desistam de interceder pela sua família. Eu já contei para vocês sobre o meu irmão caçula, né? O quinto filho. E eu gostaria de falar sobre ele amanhã. Como já tem 30 minutos, eu vou parar por aqui. Mas eu quero te dizer que a oração, ela tem efeito. Não que uma oração seja poderosa, mas o Deus que ouve a sua oração é o Todo-Poderoso. Portanto, não desista da sua família, porque Deus pode fazer aquilo que você acha que nunca irá acontecer, porque Ele é o Deus do impossível. E neste momento, eu te convido a orar comigo. Obrigada, Senhor, porque nós somos impotentes, nós não podemos fazer aquilo que queremos, mas o Senhor pode fazer tudo e qualquer coisa. Neste momento, com toda a nossa fé, e se nos falta fé, te pedimos que o Senhor nos conceda a fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, Senhor, para que possamos crer que veremos as pessoas da nossa família que se encontram em situações adversas, que se encontram em situações caóticas, deploráveis. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, nós te suplicamos mais uma vez, para que o Senhor restaure o que o inimigo destruiu, para que o Senhor restaure aquilo que o inimigo tirou de nós. É o Senhor quem nos concede as bênçãos, mas não é o Senhor quem tira as bênçãos de nós. Ele faz de tudo para tirar as bênçãos que o Senhor nos concede. Mas aquilo que o Senhor nos dá e nós aceitamos, Pai, Ele não tem o poder de tocar. Por isso eu te suplico, pelo poder que há no sangue de Jesus, neste momento, Senhor,
Nós te entregamos a nossa vida para que o Senhor cuide e entregamos também a vida da nossa família para que o Senhor restaure em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.